Mas voltando ao questionamento inicial, antes que eu me perca aqui, que é a diferença entre Jesus e Maomé, isso surge de um questionamento sincero, honesto, que eu faço ao Pondé, que é uma pessoa que eu gosto, que eu tenho os livros aqui, mas discordo da cosmovisão dele, que é a cosmovisão agnóstica. E faço duas perguntas com bastante honestidade. A primeira é: como você explicaria o surgimento do cristianismo se Jesus não fosse quem disse que era? Segundo, como você separa o Jesus histórico do Jesus bíblico se o primeiro jamais seria histórico se não fosse bíblico? Pois muito bem, aí uma garota aqui no canal tenta inverter esse questionamento comparando Jesus com Maomé. Então ela faz o seguinte: como você explicaria o surgimento do islamismo se Maomé não fosse quem diz que era? E segundo, como você separa o Maomé histórico do corânico se o histórico não existiria se o corânico não fosse real? É claro que para quem entende um pouco de história, isso aqui parece realmente absurdo. Não existe nenhum motivo para Jesus constar na história, posto que ele era apenas um trabalhador manual, um filho de carpinteiro. Escolha você a tradução que você quiser. Então, essa tentativa de comparar o surgimento do Alcorão com o surgimento do cristianismo é absolutamente absurda. Mas as pessoas, por não terem conhecimento a respeito da história, talvez isso pareça até ter alguma lógica. Eu respondo à menina da seguinte maneira. A primeira pergunta que ela faz, então, é: como você explicaria o surgimento do islamismo se Maomé não fosse quem disse que era? Interesse econômico. A tributação islâmica era menor e mais simples daquela vigente na época. Havia em Meca o monopólio dos Quraysh no comércio. Em Medina, que é o lugar para onde Maomé vai depois, tinha também uma tribo que dominava o comércio, os Banu Qainuqa, de origem judaica. Ninguém podia vender nada em Medina sem pagar uma taxa a eles. Assim também acontecia em Meca, só com os Quraysh. Maomé acabou com isso, quebrando o monopólio e forçando uma baixa de preços. Então, o que faz com que o islamismo comece a ganhar força é que essas duas tribos, uma em Meca e outra em Medina, cobravam juros altíssimos, impostos altíssimos, e se você não pagasse, eles pegavam você como escravo, ou o seu filho, ou a sua filha. Com os Umás, que era a tribo do profeta Maomé, era muito mais simples, bastava você pagar o zakat. E quando Maomé sai de Meca, ele já entra em Meca como um comerciante de altíssimo poder. O tio dele, Abu Talib, era um sheik. E depois, Maomé se casa com uma mulher chamada Khadija, que é também uma mulher de poder e influência absoluta. Ele se torna um dos comerciantes mais poderosos e começa a se incomodar com esse monopólio dos Quraysh e esse monopólio dos Banu Qainuqa e quebra esse monopólio. Quando ele sai de Meca para Medina, ele já começa a ter as recitações, as revelações do Alcorão. Inclusive incentivado por um cristão, que diz que aquilo, não, isso é mesmo a palavra de Deus. Maomé achava que estava louco. E ele ali, muito forte nas duas cidades. Quando ele vai a Medina, ele começa a quebrar o comércio porque ele começa a saquear as caravanas que estão indo para Meca. E é claro que esses grupos dominantes começam a ficar absolutamente irritados com Maomé. É necessário lembrar que em Meca, naquela época, havia um absoluto sincretismo religioso onde tudo se confundia ali. Você tinha judaísmo, cristianismo, hinduísmo, politeísmo, você tinha tudo em Meca. Então, é mais ou menos como no Brasil hoje, né? O cara é católico, mas é espírita, mas também vai na Umbanda, vai na Macumba. O que realmente fez com que as pessoas aderissem, né, ao Islã foi a tributação muito mais simples. Bastava que você pagasse o zakat, você acreditasse que Alá era o único Deus, você podia aderir. Como isso pode ser comparado a Jesus Cristo, que não era absolutamente ninguém? Maomé é primeiro
um líder comerciante, um sheik, depois se torna um warlord, um senhor da guerra, quando começa a saquear as caravanas e tudo mais, e depois entra em Meca triunfante com um exército de 10 mil homens. Ou seja, ainda que não houvesse nenhum tipo de religião, Maomé já constaria na história. Cristo tinha que exército? Cristo tinha o quê? Um chinelo e um trapo esfarrapado. Então, como você explicaria o surgimento do islamismo se Maomé não fosse quem disse que era? Interesse econômico. Ainda que, se você tirasse a figura de Maomé, o Islã funcionaria da mesma forma. Se você tira Maomé, ele não depende de Maomé para existir. O cristianismo é completamente diferente. Ele depende da figura de Cristo para existir. É a única religião no mundo que depende de um indivíduo para existir. Sem Cristo, ninguém pode dizer que é cristão. E a respeito da segunda pergunta da garota, ela diz o seguinte: como você separa o Maomé histórico do corânico se o histórico não existiria, se o corânico não fosse real? É justamente o contrário. É o inverso. É o contrário do que aconteceu com Cristo. Maomé só pode existir no Corão porque existiu na história. Era um líder guerreiro, um conquistador, um homem de negócios de sucesso. Jesus era ninguém. Foi crucificado como escravo. Quantas pessoas testemunharam e pagaram com a vida para contar a história dos evangelhos? Jesus só entra para a história porque era como foi descrito na Bíblia, e não o contrário. Não haveria razão nenhuma para isso. No século I, o que é que você ganharia se você saísse por aí dizendo: Jesus é o Messias, ele ressuscitou dos mortos? O que você ganhava? Você ganhava tortura para você, tortura para toda a sua família, estupro da sua mulher e das suas filhas, e depois uma morte agonizante. É isso que você ganhava se você dissesse uma coisa como essas. O que é que você ganhava se você dissesse: Alá é o Senhor e eu me considero muçulmano, pagasse o zakat? Você estaria em uma das tribos mais fortes com o menor imposto sobre produtos, mercadorias, comércio e tudo mais. É absolutamente diferente. E não adianta vir dizer aqui: ah não, foi Constantino que fez o cristianismo. Isso é coisa de ignorante. Eu recomendo que você leia O Mundo Cristão, do Martin Marty, que é um PhD historiador. Foram 3 séculos de pessoas testemunhando aquilo que viram Cristo fazer. Existem outros também. Você tem aí aqueles, chamam-se os rivais de Cristo. Tem até um documentário, né? Rivais de Cristo. Você tem Apolônio de Tiana, você tem Simão o Mágico. Eles também faziam curas, diziam que eram Messias e tudo mais. Por que é que a civilização ocidental dá o crédito a Cristo e não a esses dois? Por que é que nós colocamos o nosso calendário a partir do momento que Cristo nasce, não Simão o Mago ou Apolônio de Tiana? Por quê? Porque a partir da morte de Cristo, as pessoas davam a sua vida para testemunhar durante os próximos 3 séculos, sem absolutamente a possibilidade de ganhar nada com isso, a não ser tortura, morte e as maiores desgraças. É completamente diferente do que aconteceu com Maomé. Hoje em dia, chega lá o camarada e fala assim: olha, eu vi Elvis. Oh, você viu Elvis? Vi Elvis, o Elvis eu vi, eu falei com ele. Você vai para o programa da Luciana Gimenez, você vai para o Faustão, para o Luciano Huck. Você até ganha um dinheiro com isso. E se eu chegar para esse cara que viu Elvis e falar: você viu Elvis mesmo? Eu vi Elvis. É mesmo, e ele ressuscitou. É isso mesmo, é ele, tá aí, tá vivo, tá ressurreto. Se você continuar falando isso, meu camarada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a sua família, vou torturar, vou estuprar a sua mulher, as suas filhas, e depois vou lhe torturar de maneiras inimagináveis, e depois vou lhe matar de uma maneira absolutamente agonizante. Você acha que ele vai continuar dizendo que viu Elvis? Portanto, o surgimento do cristianismo é algo absolutamente inédito na civilização ocidental, e o próprio Pondé vai concordar comigo. É incrível, é inimaginável. Porque aquelas pessoas estavam prontas a testemunhar uma verdade que não podia ser negada, mesmo quando eram ameaçadas de torturas e mortes, não só delas, mas de toda a família. Essa é a diferença. Essa é a diferença monstruosa que o cristianismo tem
das outras religiões. E para que você estude isso, eu recomendo 2 vídeos aqui. O primeiro é 4 fatos históricos que comprovam que Jesus realmente ressuscitou dos mortos, com o Dr. PhD William Lane Craig. E o próximo é com o Dr. PhD, arqueólogo, Dr. Rodrigo Silva. Seria Jesus um mito? Esses 2 vídeos estarão aqui na descrição para que você... Isso aí é uma serra cortando alguma coisa aqui. Desculpe se apareceu aí no vídeo. Para que você estude mais a respeito da vida de Maomé, uma biografia do profeta, da Karen Armstrong. É muito conhecimento para que você possa assimilar em um vídeo tão curto. A verdade é que Cristo, ele não é nenhuma questão de fé, nenhuma questão de crença. É uma questão de boa vontade para que você analise com verdade aquilo que de fato aconteceu na história. Você tem as fontes aí. Vá atrás, amigo.